Pessoal, há muito tempo já vocês vêm pedindo para que eu faça uma análise do curta iPad GOT 2. Agora com esse novo canal aqui ficará mais fácil. Ele certamente é o curta mais famoso no que diz respeito a mensagens subliminares. Ele tem uma alta carga de mensagens e todas elas têm muito a ver, ou tudo a ver com aquilo que a gente fala na comunidade fechada. Eu tentarei fazer em um vídeo só. Se não for possível, porque são uma carga muito grande de mensagens, a gente faz em mais vídeos e vai dividindo em parte 1, 2, 3. Aí vocês já veem depois aí. Mas vamos lá, vamos começar do início. A primeira imagem que já aparece aqui para vocês são muitos detalhes, tá, pessoal? Algumas coisas são conjecturas, porque são mensagens muito discretas, e essas nós vamos pular a maioria, mas outras são mensagens muito diretas. Então, por exemplo, esse tipo de mensagem aqui, ó, são 6 luzes que se acendem, né? Que tipo de luz nós estamos falando? É a luz negra, a luz branca? Número 6, por que o número 6? Isso aqui são mensagens tão discretas que, se a gente for se ater a elas todas, primeiro que vai tirar a credibilidade, né? Nem todo mundo vai acreditar que isso realmente é uma mensagem subliminar, e outra que isso aqui vai se tornar muito longo. Então, aqui nós temos o arame farpado formando o triângulo, aqui nós temos o símbolo I/O, que é muito pouco conhecido, o I do obelisco aqui, e o O do órgão anterior, onde bom, tem coisas aí que não dá nem para falar, mas enfim, é onde o obelisco entra, né, para que essas pessoas, principalmente do caminho da mão esquerda, adquiram a sua suposta iluminação e daí por diante. Mas como eu estava dizendo, vamos nos ater às mensagens mais explícitas. Vamos adiante. Primeiramente, aparece aí um bode ou uma cabra. Isso aqui tem muito símbolo aqui dentro. Em primeiro lugar, essa cabra ou esse bode está trancado dentro de um campo de concentração. Vocês veem aqui os arames no entorno, e como se não bastasse estar trancado dentro de um campo de concentração, que inclusive está congelado, como se representasse os pontos congelados da Terra, que seriam o limite desse campo de concentração, onde esse bode está trancado. Mas como se isso não bastasse, ele também está trancado dentro de um cubo. Percebam que isso aqui é um caixote em formato de cubo. E não é só um, né? Lá atrás nós temos outro, aqui atrás também temos mais um. E isso para dar a impressão e demonstrar de que não é apenas esse bode que está contido dentro desse campo de concentração. Há outros, né? Agora note o nome do curta, iPad GOT 2. Ou seja, eu, bode de estimação ou cabra de estimação, número 2. Só que esse 2, ele é mais ou menos como o 2 do YouTube, né? Quer dizer, no sentido de to, ou seja, também. O 2 ele tem um som em inglês muito semelhante com a palavra que significa também em inglês. Então, eu, bode de estimação também. Então, ele está se referindo a ele próprio, quer dizer, ele, o protagonista desse seriado, é o próprio bode. Ele é um bodezinho de estimação. Ou seja, ele faz parte do rebanho dos bodes. E o rebanho dos bodes de estimação, ele é marcado na testa. Nós sabemos que o código de barras, ele tem 3 números 6 nas barras dele. A primeira barra dele, aqui no início, quem for estudar isso aí vai descobrir que a primeira barra, ela representa o número 6. Todas essas barras, qualquer produto que você pegar aí que tiver um código de barra, você verá que toda barra ela representa um número diferente para identificar o produto, o local de onde saiu esse produto, a natureza dele, etc, etc. Então esses números
identificam, marcam o produto. Só que todo o código de barra também ele tem uma abertura com a barra de número 6, o meio dele é marcado com o número 6 e o final é uma outra barra de número 6. Então isso aqui, na testa desse bode, representa o 666. Então, tem a ver com o fato de que ele é uma parte do rebanho, né, o rebanho rebelde, né, daqueles marcados, a serem marcados com o sinal que no livro de Apocalipse é chamado de sinal da besta. É engraçado também que não é por acaso que Jesus também disse nos evangelhos, né, que existiam dois rebanhos, o das ovelhas e o dos bodes. Mas vamos adiante. Ele tem aqui um símbolo que é muito conhecido, ele é um sino, né? Ele é conhecido em inglês como bell. Bell, ele tem uma conexão direta com Baal. Os sinos de Baal, os sinos de Bel. E Baal, Bu e Bel são palavras muito parecidas. Nós falamos com pormenores disso na comunidade fechada. Aqui nós vamos ter que ser mais rápidos, né? Então aqui ele está dizendo que esse bode, ele é uma propriedade, vocês estão vendo aqui a coleira, né? A coleira é sinônimo também de propriedade, assim como marca. Então esse bodezinho de estimação, ele é propriedade do bode maior. Quem é o bode maior? Baal, né? O chifrudo mestre. Tem outras coisas aí que a gente poderia falar, né, sobre as manchas do bode e outras coisas, mas são mensagens aí muito discretas, então nós vamos nos ater, como já dito, ao principal. Vamos adiante. Aqui eu tenho que dar o pausa nesse momento. Vocês notam que o bode, ele começa a balançar a cabeça. Por quê? Porque ele está mesmerizado. Vocês notem aqui que o olho dele começa a formar uma espiral. A espiral é um sinônimo na verdade ela tem vários significados para essas crenças ocultas, né, as quais a gente tem apontado para vocês o que elas estão colocando aí publicamente, embora a maioria das pessoas não saiba ler o alfabeto deles, né? Tem muitos significados, mas um dos principais significados que tem tudo a ver com a hipnose, porque é isso que está se demonstrando aqui, que o bode está sendo hipnotizado, tem a ver com a mesmerização e o acesso ao inférios. O inférios seria o mundo da imaginação, o fantástico reino de Oz, como é que se diz, o mundo de Alice lá, enfim, o mundo de Oz, o mundo de Alice, o inférios, o maravilhoso que os artistas do surrealismo chamavam, enfim, ele está acessando esse mundo através da hipnose. É também através da hipnose uma das maneiras de acessar o inférios e uma das maneiras de se dividir a personalidade das pessoas em vários egos. Então, se divide a personalidade e dentro de cada ego desse se implanta uma memória diferente através da programação monarca. Tudo muito complexo para quem não conhece toda essa linguagem, mas para quem já conhece fica mais fácil. Então, aqui nós vemos no mínimo 3 graus de aprisionamento. O aprisionamento do campo de concentração, propriamente dito, cerca. O aprisionamento porque ele está pensando dentro da caixa, do box, do cubo negro, está preso, né, apenas a cabeça aqui de fora. E ele está, então, marcado aqui na testa e no sino. E aí, como se isso tudo não bastasse, ainda ele vai ser hipnotizado e sua personalidade fracionada. Vamos adiante. Então, aí o processo de hipnose e aparece o nome I. Aqui então ele já baixa as têmporas, já está dentro do processo de hipnose, já foi concluído.
Então ele já relaxa, vocês vão notar que ele já assume uma outra personalidade. O nome I,Petgoat está escrito primeiramente dentro de cubos. Depois isso aqui se transforma apenas em quadrados. São 11 cubos. Vamos adiante. Então aí ele berra, aí ele está acomodado, já sofreu o processo todo. Aqui, algo muito interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Temos que pegar essa primeira cena. Nessa primeira cena aqui nós temos o cifrão, que é adotado por todas as moedas do mundo, né? Então nós estamos vendo aqui que o controlador de tudo, né? Primeiramente ele tem uma pele marrom esverdeada, escamada, né? Vocês notem aqui que não é uma pele comum, é uma pele lembrando de um réptil marrom, um verde assim bem marrom, e aqui o símbolo dele, um cifrão. O cifrão ele é um símbolo muito ligado a Hermes, ao Esculápio, à varinha mágica, né? Porque para quem não sabe, o Esculápio de Hermes na verdade é uma varinha mágica. E para quem não sabe também, esse S aqui ele está associado à mesma coisa que a medicina, a serpente. Então, o cifrão do dinheiro, no campo da medicina, ele usa a serpente como um símbolo de cura, né? Por conta da serpente de bronze, né? Que foi associada à cura da picada da serpente no deserto. Mas nesse caso aqui, então, a serpente sobe pelo bastão, que é o bastão de Hermes, o Esculápio, ou a varinha mágica, ou enfim, é o bastão que é o obelisco de Osíris. A serpente sobe por ele e ela representa o controle sobre as finanças. Do lado de cá, nós notamos que a mão que controla as finanças do mundo está cheia de sangue. Ela pinga com o sangue dos inocentes. O sangue dos inocentes escorre. E aqui nós vemos que ela controla o mundo através do X. Para quem não sabe, uma pirâmide vista de cima é um X, é um X. Vamos adiante, tem mais coisinhas aí, mas nós temos de ir pulando para ficar no principal. Anotem as unhas aqui. Então, tem alguma ligação com o feminino, mas não exatamente o feminino que as pessoas acreditam, mas é o ser reptiliano andrógeno, né? Aqui nós temos uma figura que lembra o ex-presidente, é muito semelhante, é evidente que era nele que eles estavam inspirados quando fizeram o curta, o ex-presidente norte-americano George Bush. Ele tem aqui um chapéu de burro, né, na testa, e ele está sendo controlado como uma marionete. Ele está no escuro, quando a luz acende, a luz ofende a vista dele, então ele tampa a visão. E aí ele começa a dançar como uma marionete, ou seja, ele dança conforme a música. Notem que a estrela, a luz, ela faz uma estrela de 5 pontas, ela desenha uma estrela de 5 pontas, ou seja, ele dança conforme a luz do bode, porque a estrela de 5 pontas de ponta cabeça representa a cabeça do bode. Então, eles estão simbolizando que, primeiro, ele não é muito inteligente, notem a expressão não é exatamente de medo, mas é uma expressão eu sou um coitado, é mais ou menos isso. Não sei nem dizer qual é a expressão correta, mas é assim, simbolizando, olha, pessoal, eu sou um coitado nessa história, e ele está sendo manipulado. Ao fundo aqui nós vemos essa, que está no papel de professora, o cabelo tampa o olho esquerdo, e aqui o olho direito de Horus fica exposto. Vamos adiante. Sim, não podemos nos esquecer, nós estamos vendo aqui o chão
xadrez com o preto e o branco, representando a dualidade do bem e do mal, daquilo que alguns acreditam, que não é o meu caso, que as forças das trevas se equivalem às forças da luz. Não é a minha crença, não estou aqui falando do que eu acredito, tá, pessoal? Estou falando do que as pessoas que fizeram esse curta representam como uma fé de um grupo bastante forte. E aí aqui também está refletido o Segredo 88, enfim, só nessa questão do xadrez aqui nós poderíamos falar dias e dias e dias. Na comunidade fechada até eu falo bastante sobre isso aí. Vamos adiante.